Padre, em nome de Jesus, uma vez mais nos ponemos diante do Senhor, nosso coração, nossa vida, o intento de nossa alma. Padre, que a manifestação de Tu Espírito esteja conosco nesta manhã. Que podamos sentir o fluir do Senhor em nós, por nós e através de nós. Que podamos ter o coração e o intelecto abertos para aprender de Tu Evangelho, que é sencillo, que é puro, que é sencillo para a manifestação de nós. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos. Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Que nesta manhã nós vamos a compartilhar um texto que já venimos hablando há já algumas semanas ou meses sobre Gálatas. A carta que Pablo escreveu a los Gálatas para que nós pudéssemos enterar e eles sobre um evangelho que é sencillo, que é puro, que é direto, a qual nos genera transformação. E não é um evangelho qualquer, é um evangelho que nos agride, é um evangelho que nos confronta, é um evangelho que genera em nós inquietude, porque nós não queremos viver esse evangelho. Queremos um outro evangelho, que é mais pagável, que é mais comprável, que é mais... que não... como posso dizer? Que na verdade nós não podemos ser transformados. Que não necessito que eu venha a morrer para ser e me tornar aquilo que Cristo deseja de mim. Quando Pablo escreveu essa carta a los Gálatas, ele nos ha deixado algo muito importante, que existe um evangelho, que este evangelho é sencillo, pero confrontador. Pero el texto de hoy nos va a hablar algo tão sencillo, pero que nos confronta. Porque venimos de situações e circunstâncias médios a qual nos lleva a sempre ter que fazer algo para sermos recompensados. Sabe quando temos um perro adestrado e dizemos ao perro, senta, e damos um biscoito a ele? Deita, tumba-te, e damos um biscoito a ele. Agora hace isto, e ele hace, e damos um biscoito a ele. Assim somos nós com este outro evangelho. Pensamos que somos recompensados por algo que hacemos. Vamos ler o texto. Gálatas capítulo 5, del verso 1 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade. Por lo tanto, mantenham-se firmes e não se submetam novamente ao jugo de esclavitud. Escuchen bem, eu, Pablo, les digo que, si se hacen circuncidar, Cristo não lhes servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obrigado a praticar toda a lei.
aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban correndo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué si me siguen persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilar-se del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero se siguen mordiendo-se e devorando-se, tenham cuidado, não seja que acabem por destruir-se uns a outros. Irmãos, esse texto é tão bueno, tão completo, tão sencillo, tão palatoso em la boca, tão degustativo, tão gostoso. Pero genera en nosotros algo de ¿qué? Explico. En aquel tiempo de Gálatas, de la Galácia, donde Pablo escribió esa carta, foi umas pessoas aí a dizer que Pablo era circuncidado porque era judío, e Pablo predicava a circuncisão. Então, se eles tinham, porque se vemos o texto aqui, vamos a ler isto. Por que eu não predico isto? Não hago essas coisas. Porque já não vivo por la lei, eu vivo por la graça. E Pablo ensinando isso a eles, direcionando eles, falando da seguinte maneira: presta atenção, Gálatas. Não vivamos por la lei, porque se vivamos por la lei, Cristo murió em vano por nós. Pero quando miramos esse contexto e vemos que a quem Pablo estava falando aí para pessoas que não eram escravos. Pablo estava falando para pessoas que não tinham uma esclavitud. Não venia como os judíos de um tempo onde eram escravos. Recordamos que a região de Galácia está em Grécia. Eram com gregos que estava falando. Os gregos não eram escravos. Pero como me disse Pablo que eu sou escravo? Como Pablo está a dizer que eu era escravo? Mira, se eu era, é porque eu, uma maneira,
fui. Se Pablo disse que, mira, não vuelva a nascer, é porque eu era esclavo. Pero eu não era esclavo. Eu nunca fui esclavo. Pero quando entendemos o que Pablo está a dizer, que quando nós volvamos a la esclavitud, habla de um contexto em geral para nós hoje. Quem aqui foi escravo da religião? Quem aqui viveu bajo o jugo del pecado? E quem aqui aún sigue lutando para deshacer desse jugo? Todos os dias eu oro, eu busco a ser liberado del jugo de la esclavitud, de não volver à esclavitud de la religião. Todos os dias eu busco viver e busco lutar em compartilhar e em viver as realidades do Evangelho, que é sencillo, puro, simples. Nós outros, quando lemos o texto, Pablo está a dizer, prestemos atenção. Nós outros já não somos e tampouco temos que volver a ser escravos outra vez. Temos que mantermos firmes em Cristo. Temos que permanecer firmes em la promessa. Porque senão, nós outros vamos entrar em um templo, em um tempo, aonde temos que pagar um preço para receber algo em câmbio. Se eu sou escravo de um comércio, se eu creio que se eu oro, vou receber algo em câmbio, eu estou sendo de um Deus mercador, de um Deus, de um dono de mercado, aonde me vai dar aquilo que eu vou pagar. Minha oração é para quê? Para pedir? Ou minha oração é para ter comunhão? Por que eu oro? Qual é a função de minha oração? O que Pablo está nos ensinando aqui é que nós necessitamos relacionarmos com Cristo, ter uma relação, um relacionamento de intimidade, ter um relacionamento de intimidade com nosso Padre, com nosso irmão, com a comunidade em geral. Não há necessidade de lei. Me encanta o Salmo 19, que nos diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura el alma. A lei é perfeita ou não? É perfeita. Pero hoje já não vivo sobre o jugo da lei. Eu vivo bajo a lei de Cristo em mim. Porque a lei está imprenta em meu coração. Imprimió a lei em meu coração. Porque minha mente foi transformada por la renovação através de quê? De la palavra, do evangelho, que é sencillo. Amém. Quando nós outros temos esse entendimento, esse contexto, nós outros já não vivimos mais bajo o jugo da lei. Nós outros já temos o entendimento que não há preço que pagar. Não há jugo que carregar. O que nós outros temos que saber é que nós outros somos transformados. Porque como disse o verso 1, Cristo nos libertou para que vivamos em liberdade. Aí vem uns por aí que ensinam: eu sou livre, vivo bajo la gracia.
e puedo hacer lo que quero. ¿Podemos hacer lo que queremos, sí o no? Sí, podemos. Lógico que podemos. ¿Quién ha dicho que no? Para libertar, Cristo me ha libertado. ¿Sí o no? Entonces yo puedo hacer lo que quiero. Puedo hacer lo que quiero. Pero prestemos atención. ¿Por qué quiero hacerlo? ¿Cuál es la motivación para hacer alguna cosa? ¿Es para glorificar a aquel que me libertó? ¿O es para mi propio ventre? Para hacer el deseo de mi carne, de mis voluntades, de mis emociones. ¿Entiende lo que es libertad? E nós utilizamos essa graça, essa liberdade para vivermos de maneira delitiva e deliberada. Porque pensamos que a graça foi de graça. Pero eu, presta atenção, eu sou liberal, eu sou libertário. Então, se eu sou liberal, eu sou libertário, tudo puedo em aquele que me fortalece, aí uns chavones aí, sem contexto, que nos leva a um montão de pretexto para fazer minha vontade. E que hacemos? Opa! Eu tenho que ofrendar, eu tenho que diezmar, eu tenho que fazer alguma campanha, alguma coisa para me proteger. Então, se eu venho ao culto, eu não venho a cultuar, eu venho ao culto, é distinto. Porque mi culto é todos os dias, donde cultuo a mi Deus, manifestando a Cristo, a donde vou. Isto é culto. Pero não venho à reunião para resguardar-me e ser protegido, porque Deus em sua lei me disse que eu tenho que fazer um montão de ritos para ser bendecido, para ser guardado, para ser protegido. ¿Sí ou não? Porque se eu dou o dízimo, Deus me vai bendecir 100 vezes mais. Se eu oferendo, Deus vai fazer. Ou seja, eu estou fazendo porque le quero, porque le amo, porque eu tenho que proteger-me. Eu necessito de uma proteção. Irmãos, existiu nesse mundo uma mulher chamada Madre Teresa de Calcutá. Uma vez perguntaram a ella: quanto tempo, senhor, você ora? E ella respondeu: quantas? Aí o repórter: 2? Não. 4? Não. 8? Por aí. 10? Pero como você consegue quedar tanto? O porquê você ora tanto? Há muitas coisas que tem que pedir para Deus, não? Você tem muitos pedidos para... Como ora 10 horas pedindo coisas? Ela, não. Eu não oro pedindo nada. Eu não tenho nada que pedir. Sabe por que eu oro esse tempo todo? Porque me gusta estar com Ele, cerca de Ele. Minha oração é para ter comunhão com Ele, não era para petição. Porque Ele conhece mis desejos de meu coração. Ella era uma freira, uma madre. Hermanos, por el amor de Deus, eu sinto vergüenza. Me custa quedar uma hora aí sentada aí, só escutando a Deus, orando, o que seja. E essa mulher quedava 10 horas, 8 horas, tendo comunhão. Não tinha um
Não pisca de, oh Deus, tenho uma conta para pagar, tenho meu alquiler, tenho meu coche, tenho a casa, tenho não sei. Pero somos assim, negociadores. Aí hacemos campanhas, hacemos ayuno e ayunos e ayunos e vendemos livros e compramos livros e hacemos isto e compramos isto para que seamos bendecidos, guardados, porque estamos pagando o preço. Pero aquele que ama necessita pagar algo. Em la casa, temos os padres, os hijos, maiores, todos trabalham. De quem é a responsabilidade e o cuidado de la casa? Solo del padre? Ou aquele que é responsável, é maior, é maduro, sabe a responsabilidade que tem, va e hace o que tem que fazer. Há que ter regras. Nós não temos o nome dízimo, não temos o nome ofrenda. E nunca vamos a ter em nome de Jesus. Porque aqui nós ensinamos que cada é responsável e sabe de sua responsabilidade. Em la casa, todos temos água, luz, alquiler, internet, tudo. E cada sabe de sua responsabilidade. De que há que pagar alimento para o irmão que vai vir, ou para aquele que nós sabemos que necessita, e vamos aí, compramos e ajudamos. É para isto que funciona. Não temos que quedar aí, tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, e se não trouxer, eu não vou repreender o devorador. Isso é para nós esse texto. Pastores, esse texto é para você. Não é para os irmãos. É porque você que rouba o dinheiro de los trabalhadores. É você que come a lana e as ovejas. Prestemos atenção. Para libertar, Cristo nos ha liberado. Por isso, nós podemos falar francamente. Não necessitamos de dinheiro. Necessitamos de um coração transformado por Cristo Jesus, para que seja manifesto a Cristo. E sabe o que passa? Quando há alguma necessidade, o que Cristo disse? Pedro, venha pescar um peixe. Hã? Pescar um peixe que tem um estáter na boca dele. Como que o peixe vai comer el anzuelo se tem algo em sua boca? Deus dá a provisão. E de la nada, Deus, 5.000 homens. Senta todo mundo. Mas, Senhor, não tem pão. Tem um ninho aqui com 5 pães e 2 peixes. O Macfish manifestado aí. Graças, Senhor. E multiplica. Hã? Ele pediu o dízimo aí? Não? Flipei. Ofrenda? Não? Aí hecho ayuno. Poder levar, não temos comida para todos, então vamos a convocar um ayuno gigante aqui agora. E Deus vai manifestar cair carne do cielo como ha hecho. Recuerda quando Deus
ha enviado los corvos con carne para el pueblo de Israel. Ah, Dios va a hacer eso. Mira a Cristo haciendo una cosa de esa. Pero Él trascendió la ley. Ele manifestou poder. E Cristo está onde? Em nós outros. Pero nós outros aún queremos seguir el outro evangelho. Queremos circuncidar. Queremos hacer ritos de la ley. Pero, para. El dízimo y la ofrenda foi antes de la ley. Venha comer capim, viu? Cria vergonha, para de extorquir as ovelhas. El dízimo y ofrenda é de um coração bondadoso, não é legal, não é de la lei, pero é de um coração transformado que entende, que tem entendimento, que tem responsabilidade em sua casa, e não é 10%, é 100%. Há um texto que me encanta. Não sei onde está entre Gênesis e Apocalipse, que diz assim: tudo é vós, vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Tudo é vosso, vuestro, tudo é vuestro. Vosotros sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Se tudo é mío, eu sou de Cristo, e Cristo é de Deus, ou seja, tudo interligado, tio. Que carambas eu vou querer fazer aí coisas para comprar a Deus? Prestemos atenção, o Evangelho é libertador. Quando éramos do sindicato, e salimos do sindicato, eu aprendi uma coisa: nunca mais, aleluias, nunca mais eu vou a ser legalista, eu vou a ser fora do evangelho. Eu vou a predicar outro evangelho. Eu vou a predicar a palavra do Senhor. Eu vou a predicar o evangelho. E é isso que temos feito. Porque em el sindicato nós tínhamos que fazer copy pega, copy pega, copy pega e cola. Cola, pega. E onde estava o evangelho? O evangelho estava escondido em algum sítio. Tem alguns textos aí, algo assim, para generar um contexto para extorquir. Mas, para libertar, Cristo nos ha liberado. E quando Deus nos libera e genera em nós transformação, somos liberados de tal maneira que temos o entendimento que somos transformados por la cruz de Cristo e começamos a viver o Evangelho, que nos confronta, pero se deixamos o Espírito fluir, somos transformados. A questão é: queremos ser transformados? Queremos em realidade viver o Evangelho libertador?
para libertar, Cristo nos libertou. Vivamos o Evangelho sencillo. Vivamos o Evangelho puro, simples. Não? É fácil? Demasiado difícil. Porque eu não quero viver. Eu não quero ser transformado. Eu não quero deixar de ser essa pessoa gananciosa. Essa pessoa que deseja coisas. Eu não quero deixar de ser. Eu não quero deixar de ser uma pessoa rude, uma pessoa bruta, uma pessoa transformada. Eu não quero. Que em nome de Jesus, deixemos o Evangelho entrar em nós e transformar nosso coração, nosso entendimento, nossa alma, para vivermos a realidade do Evangelho puro e sencillo, em nome de Jesus. Amém. Padre, em nome de Jesus, que esta palavra genere em nós, ó Padre, transformação. Que nossa mente, nossas vontades, nossas emoções venham a estar mortificadas em el Senhor. Padre, quita de nós toda essa arrogância, essa prepotência, essa desgraça de vida que somos. E leva-nos, ó Padre, a ser tu vontade, a ser tus desejos. Em nome do Senhor Jesus. Genera em nós transformação. Que podamos, ó Padre, ter um coração volvido a ser tu desejo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada de nós e esta comunidade. Dice: Amém. Aleluia. Estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida e um mês super bendecido em nome de Jesus.